Bom dia, bem-vindos à Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Ao longo desta semana, já sabe, estamos a olhar para o mundo em 2013, o mundo, Portugal, a Europa. Vamos, ao longo desta hora, perspectivar aquilo que será ou que serão os próximos 12 meses, a partir de janeiro, na vida também dos portugueses. São convidados desta edição Nelson Brito, João Trigo da Rosa e João Caiado Guerreiro. Agradeço aos três a vossa presença. Nelson, começo por lhe perguntar, em Portugal, o que é que acha que vai marcar os próximos 12 meses? Acima de tudo, a confirmação do memorando e do acordo que nós temos para cumprir com a Troika, o corte, ou pelo menos a identificação dos 4 mil milhões de euros que nós temos que encontrar em termos de despesa pública também vai marcar, e claramente a confirmação se temos a credibilidade ou não credibilidade para voltar aos mercados financeiros em setembro do próximo ano. Para além de todas estas coisas que são a nível macroeconómico, o que também eu penso que vai marcar é a capacidade empresarial de conseguir aproveitar todas as medidas e todas as alterações ao longo deste último ano e meio para tentar relançar a economia e o conseguir entender-se também na agenda europeia. Existe claramente uma agenda para o relançamento da economia e não apenas uma agenda para a austeridade que tem sido imposta, pelo menos aos países a sul da Europa, neste último ano e meio. Acho que estas são as grandes variáveis. Sabemos que só com a austeridade nós não vamos conseguir colocar a economia a crescer. Esperamos que as medidas que tenham sido implementadas neste último ano e meio permita realmente um relançamento da economia portuguesa, um aceleramento em termos de exportações e um aumento do peso das exportações no PIB, e que, acima de tudo, haja capacidade empresarial e capacidade para conseguir ter a certeza absoluta que é possível investir mais e melhor em Portugal para criar o emprego e a riqueza que o país tanto precisa. João, eu calculo que grande parte dos portugueses neste momento estejam naquele ponto entre pensar que ainda eventualmente vale a pena continuar a fazer um esforço ou se calhar já não vale porque os objetivos não vão ser atingidos. Quando olha para 2013, como é que pensa que vai evoluir ao longo do ano esse equilíbrio entre mais austeridade, cumprir objetivos que estão traçados e alguma esperança que é necessária e alguma luz ao fundo do túnel e alguma recuperação da economia? Eu estou razoavelmente otimista quanto a 2013. Por um lado, e quando nós estávamos aqui o ano passado, em 2011, a falar de 2012, havia uma grande incerteza quanto à continuação do euro. Agora parece razoavelmente claro que o euro vai continuar. Se nós vamos continuar no euro, já não é absolutamente garantido, mas a continuação do euro, nem que seja com a Alemanha e os países do norte da Europa, parece razoavelmente assegurada. Isso é importante, porque nós tínhamos um problema, os empresários tinham um grande problema, é que a incerteza era enorme. Portanto, nesse sentido, eu acho que a incerteza está um bocadinho reduzida, a incerteza global, a economia europeia vai estar mais ou menos, mais para o menos que para o mais, mas vai andar. A economia americana está aparentemente a sair da crise e o resto do mundo vai continuar a crescer. Portanto, eu acho que esses pontos são positivos. Portugal, propriamente dito, o que eu gostaria de ver, o Ministro da Economia apareceu agora nos últimos tempos, no final do ano, com algumas ideias boas que nós já defendemos há muito tempo, mas que é bom ver que os governantes ouvem, ou pelo menos sei. O IRC é 10%. A isenção completa de qualquer imposto sobre o rendimento para os estrangeiros que venham residir para Portugal, aquilo que se chama os não residentes permanentes. A partir de 1 de janeiro, cria-nos dois regimes extraordinariamente competitivos. O IRC 10% é o IRC mais baixo da União Europeia, se for para a frente. O regime para os chamados não residentes habituais é o melhor regime da União Europeia. E são dois regimes que visam não só captar investimento, mas que visam aquele objetivo de aproveitar, eu não diria fazer de Portugal a Flórida ou a Califórnia da Europa, porque
porque isso é um bocadinho mais difícil e só quem não conhece a Flórida ou a Califórnia que acha que eles são um bocadinho monoindústria. Eu gosto sempre de falar, em Portugal fala-se muito de Silicon Valley, mas esquecemos completamente que ao lado de Silicon Valley há San Joaquin Valley, que é o vale mais produtivo do mundo do ponto de vista agrícola. E nós em Portugal temos entusiasmos, vamos para um lado ou para o outro, portanto era bom que começássemos a ter uma ideia de que isto não é só apostar nas tecnologias, nem apostar só nas novas empresas e, sobretudo, não é ser o Estado a decidir quem é que vai ter sucesso ou não. Quer dizer, isso era um ponto importante. Portanto, nesse sentido, eu acredito que venham a haver medidas para além da austeridade. E também gostava de ver uma redução séria da despesa pública, porque até agora nós tivemos alguma redução da despesa pública, sobretudo por via dos cortes inevitáveis, provavelmente, aos salários dos funcionários públicos e aos pensionistas. Julgo que os cortes, de uma maneira ou de outra, são para ficar face ao Tribunal Constitucional o que quiser, porque não vejo possibilidade da economia portuguesa crescer para sustentar estes níveis de despesa pública, mas gostava depois de ver cortes sérios, inclusive nas funções do Estado. Quer dizer, o Estado português cresceu-se e alargou sem qualquer sentido desde 1974, quer dizer, não houve nenhuma estratégia de vamos por aqui. Íamos para onde dava jeito e para onde era necessário. E agora era importante percebermos o que é que o Estado tem que fazer e o que é que o setor privado pode fazer melhor que o Estado e depois o que é que o Estado pode realmente fazer. João, e Portugal em 2013, como é que vai ser? Pois, eu não sei se sou tão otimista aqui como o João. Eu, quando estive a refletir sobre o que é que pode ser o próximo ano, eu utilizaria uma palavra que caracteriza o próximo ano, que é precisamente a incerteza. Eu não me recordo de viver num período, ou numa perspectiva de próximo ano, tão nebulosa como esta que vivemos hoje. Pode ser tudo 2013. Pode ser tudo, exato. Eu tendo a ser otimista, portanto acredito que vai ter um happy end, não sei se vai ser já em 2013, provavelmente em 2014 ou 2015. Mas dando vários exemplos, por exemplo, ao nível das famílias, as pessoas hoje não sabem o que é que vão ter no final do mês de janeiro depositado do seu salário. Porque não é claro, do ponto de vista tanto da fiscalidade como do ponto de vista da distribuição do subsídio ao longo do ano, o que é que realmente lhes vai cair em termos de tesouraria no final do mês, e estamos a um mês do início do próximo ano. Isso cria alguma incerteza e, eventualmente, alguma angústia em algumas pessoas. A questão do desemprego é outra, quer dizer, as pessoas sabemos que o desemprego vai, obviamente, aumentar porque a economia não vai ter a tração necessária para criar mais emprego em 2013. Isso em todas as famílias, em todas as regiões do país e todos os estados sociais, isso é outro motivo de incerteza de saber se as pessoas vão poder ter emprego no próximo ano ou não, se vão poder cumprir com as suas obrigações de pagar a renda ou os juros da casa ao fim do mês, dar a segurança necessária aos seus filhos. Portanto, há aqui um mundo de incerteza grande. Se olharmos para as empresas é a mesma coisa. Para além da questão dos mercados e do desenvolvimento da nossa economia, o tema do IRC. O IRC pode ser uma medida extremamente positiva, mas não sabemos se vai acontecer. Na realidade, é uma medida suficientemente importante para que seja anunciada de uma forma firme e o mais depressa possível, porque isso pode mudar, na minha opinião, o panorama completo do ponto de vista do investimento e da dinamização da economia, desde as startups até aos investimentos estrangeiros que poderão vir para Portugal em vez de irem para outros destinos de investimento estrangeiro. A grande incerteza em Portugal será se nós nos conseguimos manter no euro ou não e se conseguimos voltar aos mercados. Essencialmente a questão é, vamos voltar aos mercados ou não? E isso vai depender, sobretudo, do nível de impacto, digamos, de recessão de todas estas medidas que estão a ser tomadas. Se não for tão grande quanto alguns estimam, o déficit também não será tão grande e conseguiremos regressar aos mercados, eventualmente com alguma ajuda e algum conforto do BCE. Se não, poderemos ter que regressar aos mercados. Portanto, eu acho que há uma série de variáveis para as quais cada um de nós não tem verdadeiramente uma resposta, podemos ter alguns palpites, mas que criam aqui um nível de incerteza como eu não me lembro de viver pelo menos nas últimas décadas. Há mais uma incerteza já agora a nível, não do país, mas da Península Ibérica, que se fala pouco, mas eu acho que tem importância para Portugal, que é a questão, digamos, da configuração geopolítica da Península em função do que acontecer na Catalunha.
Acho que ninguém sabe como é que vai acabar o ano 2013, se vai haver uma deriva e uma atomização de algumas regiões ou nações da Península Ibérica em relação à Espanha, e isso tem impactos também ao nível do posicionamento do país. Portanto, até na própria Península Ibérica, que poderia ser uma âncora de estabilização deste nosso país, nem isso acontece. Não é? Portanto, confesso que tenho alguma preocupação, sendo que alguns destes aspectos que referi aqui, acho que tenho uma perspectiva positiva e como não sou supersticioso, acho que apesar de tudo 2013 não vai correr tão mal quanto isso. É curioso, quando os riscos aumentam muito, focamos o mais possível no presente, Nelson, e quando olhamos para o presente, há um fator ainda muito importante que é quem quer ter iniciativa em Portugal sente que é extraordinariamente difícil fazer seja o que for. Muitas licenças, muita regulação, esse ainda continua a ser um elemento muito penalizador de quem quer ter iniciativa em Portugal. Eu acho que continua. Está melhor e acho que vai tender para caminhar, mas também tem muito a ver com a atitude. E eu acho que também nisso estamos um pouco melhor. As novas gerações são pessoas que têm uma capacidade de querer empreender, são pessoas que têm uma grande capacidade de resiliência e são pessoas que pensam menos no Estado para fazer acontecer. E acho que é isso que nós, pelo menos na universidade, tentamos ensinar e tentamos que as pessoas ganhem essa forma de estar. Eu acho que deveríamos nos preocupar menos com esses custos de contexto. Eu acho que esses custos de contexto já foram muito mais pesados. São, hoje em dia, bastante mais leves. E se a atitude das pessoas realmente for querer fazer, as pessoas vão conseguir ultrapassar todos esses obstáculos. Concordo com ambos que a questão do IRC é uma questão bastante importante para reter mais investimentos em Portugal, para reter mais centros de decisão em Portugal com taxas de IRC mais convidativas. De certeza absoluta que nós atrairemos mais investimento para Portugal. Mas, Rui, eu acho que já foram feitas várias coisas. Por exemplo, no ponto de vista laboral, nós não nos podemos esquecer que o ano 2013 vai permitir às empresas ter, por exemplo, mais 7 dias de trabalho. Nós temos a diminuição dos 3 dias de férias extra, que antigamente eram em função do absentismo, mas que a maioria das empresas acabava sempre por conceder esses 3 dias de férias adicionais. Passamos novamente de 25 dias a 22 dias. Temos a eliminação de 4 feriados, que permite aumentar mais 4 dias de trabalho. Ou seja, há aqui ganhos enormes de produtividade para as empresas. Assim elas saibam realmente trabalhar com esses 7 dias de produtividade adicional que é dado pelas alterações à lei laboral. Será que os empresários já todos perceberam que vão ter 7 dias de trabalho extra? Será que todos eles já inseriram esses 7 dias de trabalho? Ou vão fazer exatamente a mesma coisa que o Estado fez, que tanto criticou o passado governo e, à mínima hipótese de dar novamente tolerância de ponto, acabou por dar tolerância de ponto no dia 24 e no dia 31? Será que as empresas vão fazer exatamente a mesma coisa com esses 7 dias e vamos chegar a 24 e 31 do próximo ano e vamos chegar ao dia de Carnaval do próximo ano e vamos parar novamente as empresas? E andamos-nos a queixar todos os dias que, sobre o ponto de vista do Estado, sobre o ponto de vista da legislação, não é facilitado para o ganho da produtividade? O que é que fizemos? Então, eu acho que o país precisa, e os empresários precisam realmente de olhar para dentro da sua casa, estar menos preocupado com o que é que o Estado está a fazer e estar mais preocupado com o que é que eles estão a fazer realmente para ganhar produtividade, para ganhar penetração nos mercados internacionais, porque acho que todos já percebemos que as empresas portuguesas têm que viver mais para fora, têm que viver mais em mercados internacionais. O país também já percebeu que se tem que voltar a reindustrializar e a depender mais da indústria local. O país também já percebeu que tem que voltar à agricultura e que tem que produzir mais do que consome. As importações têm dado um sinal, claro também pelo facto de existir mais austeridade. Se me pergunta, gostava de, ao dia de hoje, que já fosse claro quais são as taxas de IRS que nós vamos ter, que ao dia de hoje já fosse claro se eu, a empresa, vou ter que pagar subsídio de Natal e subsídio de férias em janeiro e isso vai-me exigir mais necessidades de cash flow. Nós sabemos hoje a dificuldade que muitos dos empresários têm para conseguir pagar os salários. Quantas empresas é que estão preparadas, se o Governo decidir dia 24 de janeiro que nós somos obrigados a pagar 50% do subsídio de Natal e 50% do subsídio de férias, quantas empresas é que têm essa capacidade financeira para o fazer? Será que o Estado está a pensar nisso? Fico pelo menos contente
de interromperem as férias de Natal Não estava a pensar nisso. fico pelo menos contente para, pelo menos, interromperem as férias de Natal para irem discutir um tema que não é importante. Não é importante saber a 24 de janeiro que afinal tem que pagar mais 13% de salário às pessoas. João, Um dos problemas maiores que a gente tem em Portugal é realmente não se conseguir fazer um planeamento a nível empresarial, nomeadamente fiscal. Não há nenhuma empresa que consiga fazer um planeamento a 10 anos, como se faz na Holanda. mas aqui nem É um sequer, ano. nem sequer é 3 É semanas. um ano. Nós Nós estamos ainda na exatamente. semana do Natal a discutir que tesouraria é que precisamos ter no final de janeiro, Mas que temos. não é no final de janeiro, é em meados de janeiro, porque é preciso ter partir de o crédito. 20 e poucos. Mas, Rui, temos um exemplo pior. O mês passado, a taxa de retenção na fonte das rendas passou de 16% para 25%. Uma empresa do setor imobiliário que se tenha financiado com um grau não agressivo, mas razoável, deixa de um momento para o outro ter capacidade para pagar os juros. Não é? Porque estava a reter 16%, de repente tirou-lhe mais 10% do rendimento total, ou 10%, que no caso das empresas imobiliárias é 10% da faturação, 10% da faturação desaparecem. E, portanto, se estava um bocadinho apertada com os juros, agora de repente deixou de ter capacidade. E o governo português não percebe estas coisas. Quem faz estas normas não percebe estas coisas. Já desisti de tentar pensar que há alguém que sabe o que está a fazer. Não sabem. Aquilo mudam as taxas de retenção na fonte e o argumento é mas isto depois acerta tudo no final do ano. Pois, mas até lá convém que as empresas possam viver. Mas não é verdade, João, que o Estado aproveitou essa alteração, o Governo, o Estado é uma entidade demasiado abstrata, para se financiar mais cedo. É óbvio que está a financiar-se mais cedo à custa das empresas. Mas é evidente que se está a financiar mais cedo à custa das empresas. Está-se a financiar mais cedo à custa das empresas com esta norma, está-se a financiar mais cedo à custa das empresas com o IVA, com a fatura e não com o A recebimento. questão é se não está a matar mais cedo algumas empresas. Eu não acho que esteja a matar mais cedo só algumas empresas. Eu acho que está a matar mais cedo dezenas de milhares de empresas e a acabar com centenas de milhares de postos de trabalho. Isso é preciso que seja muito claro. Estas medidas já duplicaram o desemprego. Grande parte do nosso desemprego são medidas fiscais e medidas de regulação. Eu não acho que as coisas estejam a melhorar aqui. Tenho que ser sério e dizer a verdade. Quer dizer, o engenheiro Sócrates teve um governo, e eu não sou suspeito de o apoiar, teve um governo que de facto teve, a nível de desburocratização, passos muito importantes. Nos últimos tempos, os passos que têm sido dados têm sido ao nível de mais burocratização. Há ideias absolutamente peregrinas em Portugal, como esta que se fala e que aparentemente estará no orçamento, de que as empresas vão ter que reportar até ao dia 8 a faturação do mês anterior. Eu acho que a maior parte das empresas não conseguem sequer ter a faturação pronta no mês seguinte, mas agora vão ter que reportar até ao dia 8 de cada mês. Quer dizer, estas ideias peregrinas e absolutamente loucas que passam na cabeça dos nossos governos e dos nossos decisores e que depois passam para o papel e para a lei como se não fosse nada de especial. Portanto, isto torna muito difícil. Eu ouvi o Nelson com o otimismo dele sobre as novas gerações e tal, e pensava que relativamente às novas gerações o otimismo só pode vir da santa ignorância, não é? No primeiro dia que eles montarem uma empresa, o que lhes cai em cima é absolutamente impossível. Mas nós olhamos aqui para a capa do Diário Económico de hoje e o que é que nós vemos logo? O Governo prepara a lei para limitar promoções dos hipermercados. Qualquer problema em Portugal tem que ser resolvido com uma lei. Mais burocracia, mais complicações, mais dificuldade de vender coisas. Se quiser fazer uma promoção para vender uma coisa ou para fechar uma loja, não pode. Se quiser fazer saldos, não pode. Portanto, é preciso requerimentos para tudo e isso desgasta, destrói, muitas vezes diretamente as empresas e os postos de trabalho e a riqueza, e quando não, desgasta os outros e afasta as pessoas para regimes jurídicos e países mais flexíveis, que normalmente são os nossos concorrentes na União Europeia ou até o terceiro mundo. João Rodrigo da Rosa, isto é uma percentagem importante do tempo dos gestores. A burocracia, o reporte de tudo e mais alguma coisa, pensar se não vai aparecer um órgão policial ou parapolicial a tentar descobrir alguma coisa que não está prevista na linha, no artigo, naquele código. Não, é verdade, e eu acho que isso é tanto mais dramático quanto a dimensão da empresa. Enquanto que as grandes empresas do PSI 20 e mesmo as nossas médias grandes empresas têm depois a capacidade económica e de ter pessoas habilitadas para lidar com essa burocracia, porque têm os seus departamentos administrativos, então ao nível das startups isso é o suficiente para matar digamos, a intenção do empreendedor que de repente se apanha
com uma série de papeladas para preencher ou para tratar que ele nem sabia que existiam. E multas terríveis se não fizer aquilo no dia X. Exatamente, e é a razão para poder fechar a empresa. Isso é um dos riscos que nós temos e eu tenho detectado um bocado isso. Como sabem, estou ligado ao tema do empreendedorismo e temos apoiado como Business Angels várias empresas. E o aspecto positivo é que começa a haver uma geração de novos empreendedores com projetos muitíssimo interessantes e que têm aparecido na última meia dúzia de anos, de pessoas com áreas, por exemplo, nas áreas da criatividade relacionada com aplicações na web, jogos, etc. Simplesmente, essas startups são lançadas e muitas vezes acabam por deslocalizar a sua ação para o exterior, porque vão para países muito mais amigáveis do investimento, como seja a Holanda ou a Inglaterra. Ainda recentemente, nós na Semana Global do Empreendedorismo apresentámos uma série de projetos em conjunto com o Startup Lisboa, onde estavam investidores estrangeiros. Os investidores estrangeiros ficaram altamente impressionados com o que viram, porque perceberam que o que se está a fazer aqui é do melhor a nível mundial. Mas 2 ou 3 das melhores empresas que lá estavam foram logo objeto de investimento de investidores estrangeiros, com alguma pena os investidores portugueses nem todos acompanharam, e vão se deslocalizar, penso essencialmente para Londres neste caso. Portanto, há aqui um risco de realmente o nosso ambiente de negócios não é um ambiente amigável e sobretudo para as startups. E isso dificulta a implantação das startups e das empresas em Portugal. Muito bem, vamos continuar a olhar nesta segunda parte da Comissão Executiva para 2013, numa perspectiva mais global, mais internacional. Breve pausa na Comissão Executiva, regressamos num minuto. Até já.